foi. Pode ir, como você estava indo. Aqui. O título que eu escolhi é Emoções, Sentimentos, Saúde e Espiritualidade. Eu vou apresentar um pouquinho do que é saúde, um resumo, né? Primeiro vou conceituar o que é saúde, o que é espiritualidade, depois falar muito de emoções e sentimentos como um caminho para o exercício dessa espiritualidade, para esse desenvolvimento de uma forma resumida. Primeiro, o que é saúde e o que é espiritualidade? Quanto aqui? Não estou conseguindo Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar... Achei onde é. Achou? Aqui. Então, vamos lá. Não foi. Foi. Aqui é o meu computador é lento. Primeiro, o que é a saúde? O conceito de saúde, ele vai variar, eu botei entre parênteses medicina, porque depende de que paradigma a gente parte e de que racionalidade médica a gente está falando. Eu sou médica homeopata, então dentro da medicina, da homeopatia, da ayurvédica, por exemplo, que são medicinas energéticas e que parte de um conceito já da totalidade, em que o espírito é considerado, até na homeopatia se diz que no estado de saúde, o espírito dotado de razão está indo em direção aos mais altos fins da sua existência. Então, observe que a espiritualidade já está incorporada. Já na medicina convencional, que parte de um paradigma mecanicista, reducionista, em que a gente vai separando as partes, e se baseia muito no estudo da ciência, a ciência busca por uma objetividade, em que separa para definir, para escolher, para entender, e não existe o sujeito é isolado, não só na pesquisa, mas se busca uma não interferência do sujeito, embora hoje a gente já saiba que o sujeito sempre interfere no objeto do estudo. Então, uma ciência em que não há sujeito, e a medicina convencional também faz todo o seu estudo, toda a sua base na percepção do corpo como uma máquina separada em partes. E a espiritualidade fica assim excluída disso. Então, no conceito de saúde dentro da medicina, quando se fala o primeiro da OMS, né, sensação de bem-estar física, psíquica e social, não é simplesmente a ausência de doença, né? Toda negação, ela já está falando de uma forma em que a gente entende. Então, o que a gente vê na prática? Um paciente chega no consultório, ou quando ele tem uma queixa, ele diz duas coisas: eu não estou me sentindo bem, então essa falta dessa sensação de bem-estar, e devo ter alguma coisa. Aí a gente sai fazendo exames e pesquisa para encontrar alguma coisa no corpo, e a expectativa é que se dê um remédio, uma química para alterar, para consertar o corpo, dar uma peça. Inclusive, quando a doença é mental, hoje já ficou muito, é meu cérebro que não funciona bem, não secreta isso, ou determinado neurotransmissor bem, dá a substância para consertar. O indivíduo está sempre ausente. Então, quando o curso hoje, né, do núcleo de estudos e de saúde, medicina e espiritualidade, que é esse o título, já vai trazendo a espiritualidade para dentro da medicina. E, por enquanto, é E. E é uma conjunção aditiva, porque ela está fora. E o nosso objetivo, o objetivo daqueles que estudam a espiritualidade, é que no futuro a gente venha dizer, esse curso se chame espiritualidade na medicina convencional, né? Porque nas outras ela já faz parte. Então, definido o que é saúde, o que é espiritualidade? Para entender o que é espiritualidade, sem ser por uma definição e ver como ela já faz parte da nossa vida, né? Eu vou começar explicando pelo contraste, né? O contraste ajuda a gente a destacar, igual o azul aqui no branco. Então, por contraste, quando a gente fala de materialidade, que seria o oposto da espiritualidade, está pensando naquilo que tem qualidade material. E matéria é tudo que é tangível, que pode ser tocado, né? A espiritualidade, então, seria o que é intangível, o que se refere ao que é intangível, ao que transcende a matéria, ao que está fora da matéria, o que vai para além da matéria. Então, eu peguei aqui a minha caneta, uma caneta,
para explicar. Quando eu falo que algo não tem preço, eu estou dizendo essa caneta, se não tem preço, é porque ela não é só uma caneta de metal com tinta, matéria. Ela tem algum valor a mais, um valor que transcende essa caneta. Digamos que eu ganhei na minha formatura. Então, esta caneta representa todo o meu esforço, que é o meu trabalho, a minha disciplina, a minha perseverança. Ela representa valores materiais, imateriais, perdão, que transcendem a matéria, com os quais eu me relaciono. Eles fazem lembrar disso. Agora, quando eu digo que essa caneta não tem preço, porque ela veio da minha formatura, representa tudo que eu falei, eu estou dizendo que essa caneta não é igual a todas as outras canetas. Então, a relação com valores transcendentes, ela traz uma singularidade. Essa caneta começa a se distinguir de todas as outras canetas. E ela tem um significado. E assim é a vida. Então, a espiritualidade, ela se desenvolve e se estabelece na relação com valores transcendentes. Ela é subjetiva, ela ajuda a dar significado à vida, e a gente anseia por isso. Tem um autor junguiano que tem um livro chamado Nascer Não Basta, que a gente precisa se desenvolver, adquirir essa singularidade e dar significado à nossa vida. Então, veja, na relação com valores transcendentes, que transcendem a matéria, que estão para além da matéria, a caneta não é só caneta, assim é a nossa vida. Nessa relação, a nossa vida começa a adquirir significado, sentido, e espiritualidade diz respeito a isso, e traz singularidade. Cada um é um. E assim a gente desenvolve a nossa pessoa. Veja como é fundamental. Então, definido saúde, espiritualidade, agora eu vou entrar no como a emoção e os sentimentos se relacionam com isso, como eles se juntam, saúde e espiritualidade, a partir do estudo das emoções e dos sentimentos, e o que é cada um. Bom, o que é uma emoção? Esse desenho que eu botei, tocando a panela, ele não é uma emoção. É um reflexo espinhal medular básico, que eu acho que todo mundo vivencia ele no seu dia a dia. Quem encostou numa coisa quente, tira rápido a mão antes que quente. Por que eu comparei com isso? Porque a emoção é, antes de tudo, um reflexo, só que não é um reflexo medular, espinhal, é um reflexo que nasce do sistema nervoso central, por uma ativação do sistema límbico, para que todo o organismo responda a um estímulo de forma conjunta, para a sobrevivência, para evitar uma lesão, igual quando a gente tira a mão rapidinho do fogo. Então, vamos pensar o que acontece quando a gente põe um dedo no fogo. Quando a gente encosta o dedo no fogo, imediatamente, sem pensar, então, reflexo. Reflexo, a gente não pensa. Uma coisa que já tem a emoção, você não pensa, você não escolhe ter. Não dá para decidir, não vou ter raiva. Você tem. Então, é reflexo. Para a sobrevivência, né? É espontâneo, é intenso, é breve. Então, uma emoção tem que ser breve, intensa, é uma carga que vem. É involuntária e automática. Então, vamos ao que é a emoção. É um conjunto de respostas reflexas de todo o organismo, todo, incluindo o cérebro, a cognição é alterada, em resposta a um estímulo. São as alterações que ocorrem no corpo. Tudo muda. A gente sabe quando fica com raiva, o coração acelera, se fica ansiosa, agora a mão transpira um pouquinho, a voz se altera, o tom de voz, o meu pH, todo o organismo para me botar em condições de sobrevivência, de adequar aquele estímulo. O tipo de reflexo que a gente vai ter em função do estímulo depende de como eu percebo esse estímulo em função da preservação da vida. Nós e todos os animais, porque a emoção se dá no cérebro que se chama, dividindo no trino, no cérebro mamífero, né? Os outros animais também têm emoção. Então, dependendo do valor do estímulo para mim, no sentido da preservação da vida, eu vou enxergá-lo como sendo favorável ou contrário à vida. Então, se for um cachorro, para mim é favorável à vida, eu tenho uma emoção positiva. Se é contrário, eu tenho uma emoção negativa. E assim vai para os diferentes estímulos. No caso do ser humano, eu escrevi aí ego, porque nós temos uma particularidade, não só a preservação da vida, como a preservação do ego. Se alguém me xinga, minha vida não está sendo ameaçada, mas eu fico com raiva. Quem eu estou preservando? O ego, o meu eu.
E aí a gente fica muitas vezes centrado e vai dar origem a muitas das emoções. Aqui eu botei a foto do filme Divertidamente, que a grande maioria das pessoas viu, e ele traz as 5 emoções básicas personificadas. E observe, para cada emoção que a gente sente, a gente tem um padrão corporal, um padrão de resposta, por isso que cada um pode identificar no outro essa emoção e causar uma identificação. Diante de uma perda, a gente também reacomoda interiormente, pensa como eu vou viver sem o cachorrinho que morreu, e assim vai. Então, todas as emoções, mesmo que sejam negativas, elas têm uma função para a vida, para a sobrevivência. Mas elas é para cumprirem a sua função, sabe? Apareceu um ladrão, saiu correndo, pronto, deu medo, parou e fica aí. E pronto, como um reflexo, é uma resposta rápida e imediata. Então, vamos voltar à tristeza. O que acontece na tristeza? A gente fica pesado, lento, diminui o interesse pelas coisas externas, a gente se retrai. Eu gostei do pintar de azulzinho, né? Ela fica meio cianótica, né? A circulação lentificada. Os antigos falavam muito da melancolia, quando surgem aquelas manchas no corpo. E observa que no cognitivo acontece exatamente o mesmo padrão. Como é que fica o nosso mental? Seus interesses para fora, o pensamento fica pesado, né? Vê tudo mais escuro, fica lentificado, com um repertório baixo de ideias. Então, o que acontece no corpo, no cognitivo? Vamos observar o medo. No medo, aí a boca seca. No medo existe uma reação de fuga, né? A gente foge da realidade por perceber algo como uma ameaça. Então, o indivíduo fica pálido, foge à circulação. No pensamento existe a fuga de ideias. Quem nunca ficou ansioso e não lembra de nada, fica difícil até de conectar o pensamento, de encadear. Há esse instinto de fuga e pode chegar à paralisia e a simular até a morte, né? O desmaio. O desmaio seria uma forma extrema de fuga da realidade. Mas quantas vezes é necessário, diante de uma ameaça? Eu sempre me pergunto quantos sobreviventes de chacina que se fingiram de mortos, na realidade tiveram essa reação extrema de medo e desmaiaram, e aí sim, uma vez consciente que estava lá, continuaram se fingindo de morto. Então, são respostas importantes. Voltando às alterações orgânicas, a gente sente o frio na barriga, no medo, que a circulação diminui para o sistema digestivo, porque também vai mais para o corpo, e a amidríase, a pupila dilatada, desfoca tudo nessa fuga, até para você poder ver para onde vai correr. Eu vou pular aqui para o nojo, né? No nojo é uma reação de expulsão, de botar para fora, ela está verde, é enjoada, né? Fica enjoada, dá vontade de vomitar, a boca se contrai mais em bico, como se a gente fosse cuspir, o nariz é elevado. Quer dizer, tem umas alterações visíveis corporais e alterações interiores. A frequência cardíaca, como falei, o fígado ali está sendo alterado, a secreção ácida, a funcionalidade do estômago, todo o organismo. Na raiva, a raiva ela dá energia, aumenta o vigor para eu atacar. É uma reação de ataque. Então, você tem a miose, a pupila contraída, né? Você foca, a raiva cega. Você só vê mentalmente, só consegue pensar, e só vê e só pensa em como destruir, como atacar o objeto do qual você está com raiva. Então, perceba, as alterações cognitivas e corporais, elas correspondem. Há um uníssono, há um conjunto. Isso que é a emoção, ela põe todo o organismo funcionando para ter uma determinada resposta necessária à sobrevivência em função daquele estímulo, dependendo de como eu percebo o estímulo. Aqui na raiva,
A respiração, aliás, é um que sempre se altera. Para cada emoção tem um padrão de respiração, por isso que ajuda muito o tal do contar até 10, que a mãe falava, em qualquer uma das emoções, e também você trazer a sua respiração para a normalidade, através de readquirir o controle respiratório, você consegue interferir nessa emoção que quando ela começa a se perpetuar. E observar a respiração é uma boa forma também da gente perceber qual é o nosso estado emocional presente. Tá? Voltando então na raiva, né, tem um nariz que a narina se dilata para entrar mais ar, no medo fica mais curta, que é quase parada, e assim são em cada uma das emoções. Eu deixei por último para falar a alegria, porque observa, a tristeza e o medo são negativas e referem mais uma fuga da realidade, né? O nojo e a raiva, o ataque à realidade, também são negativas. Em todas essas 4, eu estou me colocando eu ou o mundo, eu ou o outro, eu versus o outro. Eu me separo da totalidade, eu me separo do mundo. Você já começa a imaginar a relação que tem com a espiritualidade e o desenvolvimento das boas emoções e dos bons sentimentos. O que existe na alegria? A alegria é a única receptiva em que eu me abro. Olha como ela se abre. A abertura dá uma sensação pode dar uma vulnerabilidade, mas o que há na alegria? A gente está receptivo, aberto, vivaz. Tudo funciona melhor dentro da gente e há uma serenidade. Você vai em direção ao outro, você aceita o outro. É a emoção em que há o e. Então, todos os sentimentos positivos e todas as emoções positivas têm um quê de alegria. Já as negativas pode ter essa variável aí grande. Mas em todas há o ou. Sou eu, ou o mundo, ou o outro. Essas são as emoções básicas da gente, que vão funcionar igual às 5 cores básicas. Tem algumas pessoas que acrescentam aí a surpresa também dentro das básicas. Sabe as cores? A gente tem 5 cores básicas que elas se reúnem e vai formar todo esse colorido grande que é a vida, que é o universo, toda essa beleza. E a mesma coisa com as nossas emoções. Elas também se compõem formando o que se chama das emoções complexas. Então, quando a gente observa, por exemplo, no desprezo, o desprezo nada mais é do que um nojo social, aquele narizinho empinado, né? O orgulho deve ter uma composição do nojo, tem o nariz empinado, o queixo para cima, com raiva, o peito estufado. Então, a gente pode perceber, não só olhando a postura dos outros, mas analisando a gente mesmo, de que emoção tem ali, ou de que ela se compõe. Isso pode nos ajudar no como eu me relaciono e como eu percebo que valor cada estímulo tem para a gente. Então, por exemplo, quando as pessoas dizem que estão chateadas, porque dizer que tem raiva é feio, então, com frequência, diz que está chateado. Chateado é raiva mais tristeza. E assim nós vamos associando elas para formar as emoções complexas. Então, aqui tem uma classificação simples das emoções, que eu posso separar em básicas ou universais, que são aquelas 5, e as complexas, que são as composições, e vai dar aquele colorido infinito, assim como é com as cores. Você vê assim, com as cores, existe uma variável de cores, eu estava com essa garrafinha aqui, tampinha verde clara, e como tem vários e vários tons de verde que vão dando intensidade dos pigmentos, e assim é com as emoções. Outro elemento da classificação é chamar as de fundo. As de fundo são as que estão na gente. As de fundo são, por exemplo, estou entusiasmada, insatisfeita, desanimada ou animada. Elas dizem respeito à minha relação com a vida. Como é que eu estou me relacionando com a vida e comigo mesmo. As emoções sociais são as últimas a surgirem. E elas se referem à minha relação com os outros, com a vida numa outra instância, na instância do dever. As emoções sociais, por isso, elas incorporam princípios morais. Eu botei esta foto de quando Adão e Eva, logo após comerem do fruto da árvore da vida, ou fruto da árvore do bem e do mal. E o que acontece? Surgem as 2 primeiras emoções sociais.
a culpa e a vergonha. Observa que a gente só tem culpa e vergonha se tiver o outro. Dentro de casa, você é. Se tiver alguém olhando, a gente também é capaz, às vezes, de pegar algo na rua. Se não tiver ninguém olhando, eu pego e ponho para mim. Se tiver, eu vou e me comporto de uma boa forma moralmente. Mas a culpa a gente também traz dentro da gente. A definição de culpa eu acho importante, uma que eu gosto, que é a percepção de que, ao contrariar um valor meu, portanto, você tem um valor em você, eu trouxe um mal, um prejuízo a outra pessoa ou a mim mesma. Então, a culpa ela é necessária para que a gente se arrependa e faça a reparação. Se o indivíduo não sente culpa, ele repete. O problema não é a culpa em si mesmo. O problema é quando a gente caminha para o remorso e a punição. Bom, isso era uma introdução dos tipos de emoção, mas, dando continuidade, o que acontece no decorrer de uma emoção? No decorrer de uma emoção negativa, isso aqui é um gráfico para entender, quando o estímulo eu percebo como negativo, tem emoção negativa, ela é sempre desagradável. É desagradável, é desconfortável sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, são sempre desagradáveis. Por que elas são desagradáveis? Porque o organismo se desvia da melhor parte da faixa homeostática. Então, por exemplo, tanto na raiva como no medo, meu coração acelera. E isso é desconfortável. Isso dá vontade de rejeitar o estímulo. Eu quero me afastar do estímulo. Eu persevero no tal do ou. Vou fazer um parênteses, porque às vezes nem todo mundo que está assistindo é médico, para explicar o que é homeostase. Tá? Homeostase é a capacidade do organismo de manter uma constância do meio interno, independente das variações externas. Porque existe uma faixa, em todas as variáveis, há uma faixa em que o organismo funciona bem. Sabe quando faz o exame de sangue? Nunca vem um resultado assim pontual. Vem, a glicemia é boa entre 70 e 100. Vem uma faixa. Essa faixa é que o organismo funciona bem. O coração bate, está bem, é agradável, entre 60 e 100. Mais do que isso é uma arritmia, menos é uma arritmia e causa problema para a vida. Quanto mais eu me afasto da parte ótima, que é essa que eu botei no meio, é a parte ótima, que o organismo funciona da melhor forma possível, menos confortável é. Então, o que é uma sensação de bem-estar? O que há na sensação de bem-estar? É quando o organismo está funcionando da melhor forma, da melhor parte da faixa homeostática. Então, quando eu estou emocionalmente bem e equilibrado, com uma boa relação, eu para com a vida, tanto na minha relação comigo mesmo, nas emoções de fundo, como na relação com o outro, quando eu estou, se fosse na linguagem homeopática, a gente diria indo em direção aos mais altos fins da sua existência na saúde. Quando eu estou integrada à vida, bem relacionada à vida, integrada nesse E, a gente tem a sensação subjetiva de bem-estar. A gente tem o bem-estar que a OMS fala também na sua definição. Essa sensação de bem-estar, bem-estar físico, pessoal, mental e social. Voltando aqui para aqui está o E, quando o organismo funciona na melhor parte da faixa homeostática, temos sensação de bem-estar. Quando existe uma emoção positiva, o organismo está dentro da faixa homeostática adequada, está funcionando bem, e isso dá uma sensação de prazer. A gente percebe como agradável, por isso é bom ter boas emoções, e é por isso que elas são chamadas também de positivas. Quando a gente tem uma emoção negativa, o organismo se afasta, né? Então, o coração, estou com medo, estou com raiva, estou triste, o coração vai lá para cima, vai lá para baixo, por exemplo. A respiração, estou com medo, ela fica presa, fica aqui em cima, ou quando... Isso é desconfortável. Isso é percebido como desconfortável e eu tendo a rejeitar o estímulo. Então, o que acontece? Aqui, voltando para a gente. Como é que vem uma emoção? Eu olho, digamos, daqui eu botei o exemplo do cachorro, dependendo do valor do cachorro para mim, no sentido da preservação da vida, se é favorável ou se é contrário, eu tenho uma resposta emocional reflexa e um comportamento reativo. Esse menininho, por mais fofinho que seja o cachorro, ele tem medo de cachorro. Não adianta ninguém dizer para ele que não morde. Ele tem medo. Reflexamente, ele sai correndo.
Isso é um comportamento reativo. Ele rejeita o estímulo. Já na emoção positiva, como da menininha, ela gosta, o cachorro representa para ela algo bom, ela se aproxima, ela aceita. Quanto ao tipo de valor, se a gente vê algo como positivo ou como negativo, favorável ao contrário da vida, tem parte que já vem com a gente, pode-se dizer que seria geneticamente determinado, mas grande parte vai vindo com a vida. Então, suponhamos que esse menininho, ele ganha um cachorro. No que ele ganha um cachorro pequenininho, bonitinho, começa a cuidar, ele passa a ver o cachorro como uma coisa bacana e perde o medo. Então, na experiência da vida, há como ir modificando. Agora, eu falei que o comportamento é reflexo. Se o comportamento é reflexo, se é inconsciente, se é involuntário, como é que eu vou mudar e como é que eu sei também? Já que se passa numa parte do sistema nervoso central mais antiga. O que acontece, que o Damasio viu, que quando é um neurocientista, quando ocorrem essas alterações no corpo, elas são mapeadas no cérebro, aí na parte nobre do cérebro, mais recente, no neocórtex, que é relacionado à nossa parte racional. Essas alterações orgânicas vão formar imagens de mapas corporais no cérebro. Esses mapas corporais no neocórtex compõem um sentimento. Então, o sentimento é a consciência das alterações que ocorrem no organismo, inclusive na cognição, no curso de uma emoção. O sentimento, ele é uma função extremamente importante, porque ele dá consciência do que está acontecendo dentro de mim. E a nossa sociedade foi treinada a tratar sentimento como fosse doença, porque é desagradável, estou ansioso é desagradável, e tomo algo para não sentir. Aí você preserva com a lesão ali ocorrendo, com a alteração ocorrendo, e não se modifica. Observe o quanto é importante a função do sentimento. Ele fala do que passa dentro de mim e fala de outra coisa também, do valor que as coisas têm para mim. Então, a partir do sentimento é que eu sei que um cachorro me dá medo ou não me dá medo. Aqui, resumindo, então, o que acontece? Eu tenho estímulo, por exemplo, o palhaço, digamos que eu gosto de palhaço. No que eu vejo o estímulo, eu imediatamente sorrio, relaxo, fico alegre, caio naquela gargalhada, tenho uma reação emocional. Isso é mapeado no cérebro, aí sim eu tenho sentimento de alegria. Então, primeiro vem a emoção, depois o sentimento. Inicialmente eu não denomino, eu reajo, meu corpo reage, aí eu falo alegria. Agora, nem sempre a gente precisa ficar tendo todas essas alterações. Como a área do sentimento e a do pensamento são próximas, existe o como se. Então, quando eu penso em alguma coisa, imediatamente aquilo que eu estou pensando gera o sentimento. Né? Porque o pensamento é como se fosse, o pensamento ele diz só o que uma coisa é, ele denomina, ele conceitua. Tá? Então, o pensamento é como se fosse a partitura de um texto, de uma música, ou um texto, em que a emoção, dependendo do valor que eu atribuo àquele pensamento, é que vai dar a conotação daquilo. Então, quando eu falo, eu interpretando, eu falo verdade, verdade, surpresa, eu espero, como artista, verdade, ironia. Então, dou tons diferentes. O que vai qualificar tudo é o sentimento, é a emoção. Numa música, por isso que a gente ouve a mesma música tocada por artistas diferentes, momentos diferentes, e percebe, e ela nos toca de forma diferente, porque é a emoção dele que está passando. O pensamento é que como se fosse só a partitura. Então, tudo recebe imediatamente uma qualidade ali no cérebro alto, eu consigo antever como eu me sentiria diante daquele estímulo. A resposta como se, ela também acontece na empatia, em que eu identifico a do outro e é como se eu tivesse, por um mimetismo, a mesma resposta que o outro cerebralmente, aí eu posso empatizar. Tá? Então, o sentimento, como ele mapeia, me ajuda a entender o que diz aquele símbolo, que aquilo significa para mim, que aqui, depois quando eu tenho alegria, eu posso perceber
qual o valor para mim do palhaço? O palhaço tem um valor positivo. Agora, na vida, a gente tem N estímulos e N pensamentos e N coisas acontecendo ao mesmo tempo. O pensamento, como é no neocórtex, na área cerebral racional, relacionada à tomada de decisões, ao planejamento. Então, com base no que eu sinto, na qualidade que aquele estímulo tem para mim, eu vou tomar decisões baseadas nas minhas experiências passadas, nas minhas expectativas futuras e, principalmente, na minha ordem de valores. Então, eu botei aqui essa foto dessa menininha diante da injeção. Na injeção, ela tem medo. Ela está pensando, vou tomar ou não vou? Então, ela considera um outro valor, que é a sua saúde. E aí ela enfrenta o seu medo e vai lá e toma. Ou então, ela poderia se recusar, porque se eu pegar não faz mal, seja de que doença for. Então, observe, o sentimento ele vai me ajudar a tomar decisões que são morais, que é se eu devo ou não devo fazer alguma coisa, segundo os meus valores. A partir do sentimento é que eu consigo planejar as coisas, eu posso preferir ter uma dor agora, tomar injeção, para evitar uma dor futura, ficar doente. Eu posso recusar um prazer agora, um bolo enorme de chocolate, que eu adoro, para evitar consequências futuras, que eu não gosto, para evitar uma dor futura. Então, a gente vai fazendo escolhas. Antigamente se achava que bastava o pensamento. A racionalidade, ela integra também o sentimento, porque sem ele eu não sou capaz de pesar as consequências e fazer escolhas morais. Resumindo aqui, eu vou definir o sentimento na parte junguiana. Então, olha, o sentimento é uma função racional da consciência, parte da razão, né? Ele é suscetível à reflexão. É uma função subjetiva que se dá na relação do eu com determinado conteúdo psíquico. Seja ele originário de fora, né? Eu vejo aqui o computador, o que eu estou vendo, que vem pelos órgãos sentidos, quanto o que está dentro, como um pensamento, uma memória. Tudo dentro da gente recebe um valor positivo ou negativo, não há neutralidade. Tá? Então, a minha relação, sentimento voltando, é uma relação, é uma função racional de relação entre o eu e um determinado conteúdo psíquico, no sentido de causar uma aceitação do que é percebido como prazer ou uma rejeição do que é percebido com dor. E ele faz um julgamento de valor. É o sentimento que qualifica as coisas. Por exemplo, se eu olho para uma cadeira azul e digo a cadeira azul é bonita, ela é só uma cadeira azul. Ao meu olhar, ela é bonita, porque quando eu percebo é agradável. Já um outro olha para aquela mesma cadeira azul e diz ela é feia. Então, observa, dizer que é bom, que é ruim, que é bonito, é feio, elas partem do sentimento. O sentimento, então, é a função da consciência responsável por dar o valor das coisas. E submeter algo, uma análise de valor, é uma questão moral. É a partir do sentimento, dos valores das coisas, é que eu vou começar a questionar se eu devo ou não devo. Então, pelo pensamento, eu vou dizer, tudo lhe é lícito, mas, pelo sentimento, nem tudo lhe convém. Eu recebo os adictos que dizem assim, eu não posso usar droga. Eu digo, não, poder você pode. Eles se espantam. Você não deve. Mas isso é você que tem que dizer. Então, a partir do sentimento, eu começo a poder escolher como eu vou me comportar. E é aqui que eu atuo. Na emoção, eu não tenho como modificar. Mas na resposta, no comportamento, atuando no como a gente se comporta, que a gente vai alterar o nosso padrão emocional. Aqui um resuminho básico. A emoção é reflexa, né? Sem consciência, o sentimento se dá na consciência. A emoção é involuntária, o sentimento é suscetível à ação da vontade. A emoção se dá no corpo, são essas alterações corporais, enquanto que os sentimentos são imagens mentais. Mapas das alterações do corpo. Então, a emoção é energia, né? É só energia, são ações é energia, e o sentimento é a consciência dessas alterações que se dão no corpo.
A emoção ocorre no cérebro mais primitivo e o sentimento ocorre no neocórtex, que ainda está em formação. A gente ainda está saindo de uma natureza mais animal, que tende a prevalecer, emocional, por uma mais racional. A gente está desenvolvendo, é a parte mais instável do cérebro que está evoluindo em modificação. É aí que a gente evolui espiritualmente, na área do sentimento. A emoção faz com que eu tenha comportamentos reativos e o sentimento permite que eu escolha, que eu possa exercer o arbítrio de como eu vou agir. É aqui que eu faço a minha vida. E aí vai ser em função de quais valores eu vou. E lembra, a espiritualidade se relaciona à relação que eu tenho com os valores transcendentes. E quando eu começo a botar na minha escala de valores, esses valores transcendentes, para determinar o que eu vou fazer, e sai de uma perspectiva do ego, da sobrevivência, que era na emoção, seja a sobrevivência do corpo ou do meu ego, e vou começar a me relacionar nas minhas escolhas e partir desses valores transcendentes, eu estou me desenvolvendo espiritualmente. Esse quadro eu acho interessante porque a gente fala de emoção e sentimento como a mesma coisa. Quando olha aqui, cada um é um, né? Eles são bem diferentes. Então, resumindo, o que acontece no nosso dia a dia? Eu tenho um estímulo, botei aqui, recebi, estou dirigindo, vem uma fechada, imediatamente raiva. Eu vou e xingo. Então, eu tenho uma emoção e tenho um comportamento reativo. Mentalmente, isso vai para o cérebro mapeado e eu começo a me justificar, a me proteger. Diz assim, ele também não viu o carro, o que ele tinha que fazer, por que ele me cortou, ele é um idiota mesmo. E aí eu vou alimentando a raiva, eu sustento esse estímulo e reforço ele como negativo, eu reforço esse meu comportamento. Ainda chego em casa, meia hora depois, ainda falando da fechada, ainda reclamando, e estou reforçando, alimentando a raiva em mim. A emoção, ela para ser intensa, breve, a fechada já foi há meia hora atrás. Eu ainda estou com ela dentro de mim. Eu estou reforçando essa emoção, eu estou me adoecendo, por quê? Eu prefiro ser razão a ser feliz, a ser saudável. E este é um problema porque a gente nos justifica sem perceber. Comumente, a gente dá justificativa para dizer porque não gosta de alguma coisa, por exemplo, mas é o contrário. A gente já fez um julgamento de valor que é emocional, que é automático, com base nas nossas experiências, ou seja, lá o que for, mas a gente fez isso e usou da nossa racionalidade para nos justificar. E aí, vamos reforçando aquela emoção. O que acontece é que um dia eu começo a ver assim, não é legal a minha resposta. Por exemplo, no exemplo, xingar. Eu acho que eu não devo xingar. Pelos meus valores, pelas minhas crenças, não devo xingar. Eu acho que é errado, que é feio. Ou porque ao xingar, digamos que o cara saiu do carro, foi bater em mim, eu aprendo, é melhor não xingar, se contém e não xinga. E aí eu resolvo mudar a minha resposta. Isto é, eu me pergunto, eu devo ou não devo? Quando eu começo a me perguntar, devo ou não devo, e me relacionar com outros valores, pensando agora no meu bem, pelo meu bem, ou pelo bem do todo, eu não vou xingar. Aí eu estou ascendendo moralmente. Eu estou melhorando no meu quesito moral. Né? Então, eu posso, a partir disso, fazer uma escolha, por mais que dê vontade de xingar, eu não xingo. Então, o que a gente precisa adquirir ao longo da vida? Então, um domínio emocional e nos tornarmos mais racionais. Ao invés de sermos dominados pela emoção, eu preciso desenvolver os meus sentimentos na minha relação com esses valores transcendentes. E aí eu estou melhorando espiritualmente. E lembre, a maioria das respostas emocionais, elas são negativas, porque a maioria dos estímulos a gente percebe como contrário a gente. Então, ir para a saúde, que é o lugar do eu, é começar a desenvolver os meus sentimentos. É sair de uma relação eu ou o mundo para uma relação eu e o mundo. Trazer este olhar para o outro. Eu faço uma coisa comigo mesmo. Sempre que eu me percebo contrário ao outro, eu procuro mudar. Aí eu já sei que é o meu lado emocional que está me preservando. Para quê? Então, por exemplo, quando foi começar a palestra, eu antes, né? Por mais que venha a ansiedade, começa a transpirar, a tremer, a intranquilidade, eu olho para cada um e penso, são seus amigos. Eles estão aqui porque gostam de você, querem te ouvir. Para que essa ansiedade? Né?
E mesmo assim, se às vezes eu não estou, digamos que eu estou falando uma outra plateia, o que for, eu também me relaciono com o alto. Se Deus te botou aqui, ele confia em você, se relacione com ele, trabalhe para ele, não para você. Que aí ajuda. Eu começo de tanto elaborar isso, acaba vindo. Então, voltando aqui, o que a gente precisa? Eu botei o espelho, porque a primeira coisa é autoconhecimento. É óbvio que se eu não conheço uma coisa, eu não tenho como modificar. Então, eu preciso aprender a admitir que eu sinto de inveja, sim, sinto raiva, sinto medo, sinto ansiedade. Nem sempre é fácil, geralmente quando alguém fala, a gente recusa, né? Preciso admitir e aceitar, ter humildade. Só os humildes vão longe. Só aqueles que reconhecem que erram. Nós nascemos imperfeitos, mas somos perfectíveis e vamos em direção a isso. E se somos imperfeitos, temos sim falhas. Humildade. Depois precisa de vontade. Vontade não é desejo. Vontade, na definição junguiana, é energia à disposição da consciência. É para onde eu direciono a minha energia, em que eu vou me aplicar. De ter a vontade aí já é fazer. Então, eu preciso querer, botar a minha energia à disposição disso, e aí eu já sei o que eu sou. E como a emoção é reflexa, a gente vai precisar ser vigilante. Ninguém sustenta a vigilância o tempo todo. Uma coisa que é boa aprende a se dar flagra. De repente, eu percebo que eu estou assim, opa, levanta, sorri, por que esse franzido? Então, você se pega no meio de uma fala lá em cima, agressiva, baixa. Adquire e vai se dando flagra. Uma vez que eu percebo como eu estou, como está a emoção, às vezes na corrida da emoção a gente está tão dominado que por mais que se dê o flagra, não consegue sair disso. Tudo bem, reflete depois. Mas eu preciso ter a consciência de que ela existe, que existiu e que eu agi dominado, sim, pelo meu ego. Muitas vezes acontece, estou brigando, estou com raiva, eu estou vendo, estou assistindo, mas tem um eu mesmo que quer continuar. Depois reflete. Uma vez refletido, eu vou poder, como é o comportamento, esse que eu posso gerenciar, como eu vou me comportar. E aí, o ápice da questão moral, em que tudo, no fundo, devo ou não devo, significa faz bem ou faz mal. Bem é tudo que favorece a vida. Então, ao apostar no que favorece a vida, vou começar a botar as minhas respostas emocionais para algo positivo. E é assim que, de tanto fazer, de tanto praticar, vamos mudar o nosso condicionamento. Aquilo que me parecia negativo vai começar a parecer positivo. Então, já que a parte que a gente vai atuar nesse direcionar a energia, porque a emoção é só energia para o bem, vamos ver o que eu posso fazer para isso. Resumir assim duas coisas básicas. Uma, é que se eu me pergunto, devo ou não devo, e digo, pelo meu bem, eu devo fazer ou não devo fazer essa coisa, eu vou começar só de eu não reagir da forma que eu costumava reagir. Então, eu xingava, agora não xingo, não preciso ir lá e abraçar o cara que me fechou, mas só de não xingar, já resisti ao mal, já não caí na tentação. É quando a gente não se arrasta pelos vícios, não se deixa levar pelas viciações, que a gente começa a construir as virtudes. Então, apenas não reajo como eu reagia, ou eu faço o oposto. Então, por exemplo, um menino ele diz assim, não vou falar com fulano por orgulho. E aí percebe que ele está dizendo isso por orgulho. E decide, sim, vou falar. No momento que ele vai falar pelo bem dele, e não sustentando internamente a fala, o pensamento do orgulho, ele pensa, não, eu vou lá pelo meu bem, ele está exercendo humilde. E assim ele começa a construir a humildade. Ou não vou falar por medo. Enfrenta, vai. O coração está aqui a mil, você está suando, a respiração está assim, mas vai. Na medida em que vai, você começa a desenvolver a coragem. E aqui, de tanto fazer, aquele estímulo vai se tornar menos ameaçador. Então, revoltar, não vou falar, vou brigar com todo mundo. Tudo bem, para de brigar, aquieta. Para que assim? Só de fazer isso, você já começa, já abre espaço para o desenvolvimento da gratidão. Então, um é fazendo o oposto da reação habitual, ou apenas não reagindo. Outra forma, focar no bem. Então, se eu direciono a energia para o bem, obviamente, qualquer sentimento, por mais negativo que seja, fará bem. Eu botei aqui como o focar no bem, agir por amor, porque uma definição que eu gosto de amor é desejar o bem e ficar feliz com esse bem.
né? É mais do que desejar o bem. Por isso que eu posso amar os inimigos. Porque eu posso desejar o bem e ficar feliz com esse bem. Que é diferente de gostar. Gostar é afinidade. Quando a gente fala de odiar, de novo, fazendo o jogo do contraste para perceber o significado, a gente sabe que quando odeia alguém, se regozija quando o outro se dá mal. Então, no amor é o oposto. Você se regozija quando ele se dá bem. Então, quando eu foco nisso, quando eu ajo pelo bem, obviamente que um sentimento vai fazer bem. Aqui eu botei uma situação de um pai dominado pela raiva, está massacrando o menininho, tadinho. Quando eu estou dominada pela raiva, o que eu estou defendendo? Meu ego, o meu interesse. Eu não gostei do que você fez e estou brigando. Quando eu estou consciente, eu posso dirigir aquele vigor, porque a raiva, ela sempre só dá vigor, e usar dessa energia para fazer o bem. Então, a criança, a gente sabe quantas vezes, enquanto você não for com força, ela não para. Você precisa dessa energia para o bem, mas ela percebe que é para o bem dela, que é para isso, e não fica, digamos, tão chateado contra outro menininho. Principalmente, a gente mantém o autodomínio e não se excede nessa bronca, não sacode a criança, não dá tapa excessivo. Então, veja, qualquer emoção, mesmo que negativa, se eu direciono para o bem, faz bem. E aí eu começo também a modificar. Que outro detalhe, lembra da menininha lá com a injeção? Ela está enfrentando a injeção? Não, ela está enfrentando o medo. Todo enfrentamento, todo conflito é no fundo interior. Então, se alguém me fala com raiva, e eu respondo na raiva, eu já me contaminei com a raiva dele. E eu penso, não adianta nada. Agora, se ele fala com raiva, me dá raiva, aí eu respiro e falo mansamente quem eu venci, a mim mesma. A briga é sempre interior. É aqui que eu vou me modificando. O sentimento fala do mundo interno e é interiormente que eu vou modificando a forma com que eu percebo a vida através das minhas ações. Os estímulos vão se modificando e eu vou adquirindo um autodomínio. Aqui é uma forma que eu chamo para além do ego, que vem do NA, do Grupo de Narcóticos Anônimos, o que eles chamam de triângulo da autoobsessão, que diz que normalmente a gente, sempre que a gente fica ou com raiva, ou que não gosta, contrariado, com qualquer situação, é porque a gente está preso no nosso ego. Então, a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente gosta. Se a coisa não foi do jeito que eu gostaria, eu fiquei triste, fiquei com raiva, ou se eu me sinto ameaçada, eu fico com medo, é sempre esse centramento no eu. Então, ele diz assim, que a gente precisa sair do triângulo da autoobsessão, entregando a nossa vontade à vontade de Deus. É o exercício do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Depois pense no Pai Nosso, como ele fala do resistir às tentações, livrar do mal, como está falando também desse processo de evolução. Então, quando eu entrego a minha vontade à vontade de Deus, quando eu era regido pelo meu interesse, eu tinha ressentimento do passado, que não foi do jeito que queria, entregando a vontade de Deus, eu tenho aceitação. Se eu tenho raiva do presente porque não é do jeito que eu quero, entregando a vontade de Deus, eu confio e vejo bem nas coisas, eu tenho amor. E se eu presa nos meus interesses, eu tenho medo do amanhã, porque as coisas não podem não ocorrer do jeito que eu quero, se eu entrego a vontade de Deus, eu tenho fé. Eu confio. Para quem não acredita em Deus, a gente pode dizer assim, Deus representa a vida como ela é. As coisas não são do jeito que eu quero, elas são como são. E aí eu desenvolvo aceitação, amor e fé. Agora, se a emoção for positiva, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. O que a gente faz na negativa, não é porque positiva não vai fazer, não. Na positiva também. A gente sabe que a virtude é o caminho do meio. Então, uma medida. Sempre que a gente fala que algo está demais, né? Se a gente fala, fulano é bonzinho demais, fulano é paciente demais, a gente não está elogiando. A gente já está percebendo que o demais é o que se excedeu. Eu uso aqui o exemplo da paciência. Paciência se refere ao tempo das coisas, a saber respeitar o tempo das coisas. Porque a paciência é fácil de visualizar. Sempre que a gente colhe um fruto antes, teve pressa, colheu antes de amadurecer, ele está verde, não serve. Se deixa passar, apodrece, não serve. Então, tudo tem o seu tempo.
E o bem é que vai ser o que vai dar o equilíbrio. Quando eu estou focada no bem, eu sei qual é o tempo adequado. Sempre que tem um demais, ele também está escondendo alguma coisa. Então, no caso da paciência, se eu tenho paciência demais, com frequência, por baixo há uma falta de iniciativa, há um medo de um enfrentamento. É um exemplo, pode ter outras coisas por baixo, mas todo demais ele representa alguma outra coisa que está embaixo. Se for positivo, eu tenho que focar no bem? Também. Ser virtude sempre precisa. Então, eu botei o exemplo de um surfista, porque sempre que eu vejo entrevistas com surfistas, o repórter pergunta daqueles de onda gigante, mas você não tem medo? E todos respondem, claro que eu tenho medo. Se eu não tiver medo, eu vou botar minha vida em risco desnecessariamente. Eu preciso do medo para me precaver. Mas eu também tenho coragem. Eu vou lá e enfrento. Então, observa, o bem, a sobrevivência, aí vai trazer o equilíbrio para que seja virtude. Focar no bem, mesmo se positivo, é necessário. Aqui é para lembrar que não existe virtude sem o vício oposto. Eu botei um exemplo de um neném andando no parapeito de uma janela. Obviamente que o neném não tem medo e nem tem coragem. Ele não tem noção do perigo. Então, não é virtude andar no parapeito da janela. Agora, um homem que escalar um prédio para salvar o bebê, esse tem coragem. Então, não existe virtude sem o vício anterior. O vício, a virtude nasce justamente da resistência a não se direcionar pelo mal. Por que eu resisto? Porque eu faço isso? Porque eu me foco no bem. Então, é esse lugar da ascendência moral, dos valores transcendentes, e aí pode ser, quaisquer que seja, a vida para ele é um grande valor, qual é o valor em que ele está passando para ele riscar a matéria, o seu próprio corpo, a sua vida, para subir num prédio e salvar a criança. Então, eu saio do material, do meu, em benefício de algo maior, algo que transcende a mim mesmo. Resumindo, uma única vez que a gente se comporte assim, que resista à tentação do vício, ou de um comportamento reativo por uma emoção negativa, você não constrói já o novo. É preciso da educação pelo exercício da vontade. Então, a gente precisa educar, o Guiana chama de educar à vontade. E aí, repetindo. De tanto repetir, eu construo um novo hábito, eu vou condicionando uma nova resposta. A qualidade das nossas emoções, assim, vão melhorando pela prática das virtudes. Na semana passada, na palestra do Mário Borba, estava falando do efeito da gratidão e do perdão, que a medicina hoje mapeia e vê no organismo esses efeitos, como trazem o bem. Eu estou operando eu vou para a boa faixa, homeostático, o sistema imunológico, tudo funciona melhor. Já quando eu estou fora, quando na hostilidade que ele mostrava, gerava depósitos ateroscleróticos, porque a gente sai da melhor parte da faixa homeostática, desregula todo o nosso organismo se a gente sustenta isso. A gente não pode sustentar. Então, o autoconhecimento e aquela decisão de sair da razão para ser feliz, ela é necessária para a saúde. Resumindo, fechando, então, quando há um sentimento negativo, existe um mau funcionamento orgânico, eu rejeito o estímulo, então eu estou me separando do todo, da totalidade, da vida maior, de Deus, da integração com o universo. Eu estou me afastando. Aí as sensações de pertencimento, de sentido, tudo que se refere à espiritualidade, elas estão fora, elas estão baixas. Já num sentimento positivo, existe um bom funcionamento orgânico, há uma aceitação do outro, há uma abertura. Eu me englobo, eu me relaciono com a totalidade. Há esse sentimento de amor que pode ser assim desenvolvido, já que eu quero o bem do outro, eu desejo o bem. E o amor é a qualidade que integra todas as virtudes. Amor é neocórtex. Fé, neocórtex. O que eu quero dizer é que esses sentimentos, gratidão, solidariedade, todos esses valores que transcendem perseverança, disciplina, a gente precisa exercitar, a gente precisa aprender e construir. Isso ainda está se fazendo. Nós somos muito mais regidos pela nossa área emocional, pelo cérebro emocional.
nós vamos ascender. Então, a busca da saúde, ela é adjunta ao desenvolvimento da espiritualidade. Resumindo, né? A energia da emoção, lembra ela para ser bela, não segura. Retida, por isso que o estresse, quando contínuo, não é que faz mal, ela retida pode adoecer. Retida é para lembrar que a pior coisa que eu posso fazer é negar que eu sinto o que eu sinto. Alguém diz que eu estou com raiva, eu digo que não estou com raiva e sustento. Existem muitos padrões emocionais que nós temos e não nos percebemos. Então, é importante também a gente ir notando qual é o nosso padrão, para a gente se conscientizar, assumir o sentimento, é importante para a saúde e para a gente se transformar em direção ao amor, ao bem, assim desenvolvendo a nossa consciência moral e o ser espiritual que nós somos. É isso. Esses aqui são os 2 livros que falaram. O do NA, o NA, através dos 12 passos, os 12 passos é uma metodologia de transformação interior. Se faz até o inventário moral no 4º passo, e se fala disso. Né? Por isso que ele é conhecido como programa espiritual, e em AA, NA, etc., se diz que a abstinência ela é resultado da transformação interior. E no livro dos sentimentos, eu faço essa teoria, e tem sugestões práticas. Eu sei que é um livro, às vezes, difícil, mas se alguém se interessar, são sugestões práticas que eu fui fazendo comigo mesma, e na hora de escrever, eu digo, eu nunca estive tão bem, porque eu ia tomando consciência dos exercícios que eu fazia comigo mesmo para botar. Né? E isso é um contínuo. Né? Obrigada. Isso é um contínuo. Né? É um permanente em direção para, ao invés de ser dominado pela emoção, adquirirmos domínio emocional e nos desenvolvermos espiritualmente. Acho que estamos na hora. É isso. Obrigada. Eu gosto. Isso, você está. Isso. Agora vamos fazer o seguinte: nós vamos passar agora para a parte do bate-papo, ou seja, do chat, e eu vou colocar as perguntas que as pessoas colocaram aqui. Então, inicialmente, as pessoas estão elogiando, abençoado dia para todos, bom dia, etc., etc. Tá? E aí nós vamos, alguns agradecendo, até, digamos assim, a Renata Niggs, uau, que aula, então, parabéns. O Moisés diz, bem técnica, bem explicado, conteúdo tranquilo e gostoso de ouvir, tá bem? Obrigada. A Sueli colocou também, parabéns por incluir a compreensão das emoções no contexto da saúde integral, tá certo? O Moisés diz que, seguinte, gostaria que comentasse a intensidade da teórica satisfação proporcionada pela emoção da reação tempestiva e imediata, com a atitude pensada com a mesma energia, mas demorada e lenta. Deixa eu ver. Vai devagar, repete de novo a pergunta. Eu falei muito rápido. Gostaria que você comentasse a intensidade da teórica satisfação proporcionada pela emoção da reação tempestiva e imediata, com a atitude pensada, com a mesma energia, mas demorada e lenta. Ele diz o seguinte, a satisfação proporcionada pela emoção trocada pela pensada. Tá. Tem uma coisa assim, a intensidade, como a gente falou, a emoção é uma resposta breve e intensa, ela é em si intensa. Muitas pessoas ficam satisfeitas mesmo quando quanto mais presa no ego, quanto mais presa na materialidade, na sobrevivência, porque é disso que a emoção trata. É no cérebro, na parte relativa à sobrevivência, ao corpo. Quanto mais presa a pessoa tem, mais ela fica satisfeita também, mesmo quando é ruim. Eu muitas vezes me pergunto, será que a pessoa não está percebendo que aquela raiva toda está fazendo mal a ela? Mas a gente também, às vezes, não percebe o orgulho que carregamos, e só quando olha uma foto, um filme, ou a inveja que temos, olhando no espelho mesmo, através do... Por exemplo, aqui é que a gente toma também consciência. Mas, às vezes, por estar preso no ego, a gente também tem uma alegria, uma satisfação por aquela que é ruim. Agora, isso é um ponto. O outro da intensidade, se for positivo, e você tem essa força
de se sentir bem. Tem aqueles bem sereno, porque eu falei é o seguinte, que tem duas satisfações. Tem aquele bem sereno, o bem do próprio fazer bem em si, que isso é essa satisfação, e existe a intensa da satisfação de ser contra. Tem gente que gosta de estar no lugar do ou. Há uma oposição, que Jung lembra bem, onde há poder, não há amor. O poder, nesse sentido, de uma hierarquia, eu versus, eu acima, o outro embaixo. O amor é abertura, o amor é integração, não existe ou no amor. E quanto ao pensamento esse que vai sendo da lenta, eu acho que a satisfação ela é decorrente da própria autossuperação, de quando a gente desenvolve, escolhe uma conduta quando é para o bem. É um outro nível de satisfação. No do prazer, desse intenso do contra, ele é mesmo relacionado ao prazer embaixo. Essa outra satisfação é uma sensação de bem-aventurança, às vezes eu botar na neuro, né, na secreção de ocitocina, desse hormônio relacionado à socialização, e tem vários outros neurotransmissores que também estão relacionados a esse bem-estar, dessa conduta de integração com o outro. Mas começa, eu acho que a satisfação pela autossuperação. Pela autossuperação é a percepção que se fez bem. Quando a gente faz, todo mundo que faz um serviço voluntário, sempre diz assim, eu acho que quem mais ganha sou eu, é a gente que se sente melhor. Não sei se respondi, se não respondi, pergunta aí que eu completo. Muito bem, ele vai perguntar de novo, então. Então, a Gláucia Gervásio perguntou o seguinte, temos possibilidade de educar as emoções pela educação da vontade? Como trabalhar o autoconhecimento para que se tenha consciência de que está no caminho certo? Tá. Para quem medita, a meditação é bom, porque na meditação a gente vai começando a aprender a se desidentificar, não só do pensamento, sabe? Que vem pensamentos e cruzam e a gente deixa partir, porque e silenciar a mente, né? A observar, mas também a observar os sentimentos. Como o sentimento fala do mundo interno, da resposta interior, então eu vou me desligando e vou começando a observar na técnica do mindfulness, mas em todas as outras existe isso também. Eu observo a minha postura, a minha reação, a minha respiração. Só de tentar trazer uma naturalidade para a respiração, eu já entrei em contato de como ela era. Eu já percebi, por exemplo, sou uma pessoa com mais medo, que eu faço aquela curta em cima, ou percebo como eu estou na ansiedade, que está rápida em cima e curta, ou eu estou com raiva profunda, assim. Então, quando eu me ponho a meditar, eu já vou tomando consciência desses estados emocionais. Eu preciso, por isso o flagra que eu falei, que é assim, eu preciso que esse meu outro, né, sair da identificação com o meu pequeno eu, o meu outro eu reflexivo, olhar para mim e perceber. Então, eu vou começar, eu preciso perceber. Outra coisa que favorece o autoconhecimento, ouça os seus inimigos, né? O que eles falam de você, porque eles não têm meias palavras. Não recuse. Também, quando alguém diz, você está com raiva, você está isso aqui, não recusa. A gente recusa no nosso defesa do ego, né? A primeira vez a gente recusa, mas depois para e pensa. Também, no final do dia, observe como você agiu. Se pergunte também se certas coisas que você faz sozinha, se você faria na presença dos outros, se você contaria o que você fez ou o que você não fez. Por que eu estou falando o que fez ou não fez? Porque lembra que a nossa área de mudança é de resposta, da resposta. E embaixo da ação existe sempre uma intenção. A intenção, ela dá a direção. E a direção tem a ver com o valor. Ela dá a direção da ação e a vontade, a energia que eu aplico para exercitar isso. É como uma flecha. A vontade é a força dessa flecha e a intenção é a direção para a qual eu estou apontando, qual é o meu alvo. Então, eu vou nesse processo de autoanálise mesmo, de percepção de qual foi a minha intenção, do que eu queria, e de como eu estava, do meu estado emocional presente, entrando num lugar muito simples, que eu estava em oposição ao outro ou ao mundo, eu versus, ou eu o mundo. Então, eu vou percebendo isso, me conhecendo. E aí, a gente vai usar o educar à vontade, o primeiro começa com uma decisão, eu preciso querer. E educar à vontade é
exercitar, é praticar. Na hora que eu decido, eu começo a praticar e vou mudar a minha resposta reativa. Muitas vezes eu não consigo na hora, mas eu preciso me planejar fora. Eu preciso refletir sobre a minha atitude e pensar em como é que eu deveria reagir. Nós nos pegamos repetindo o mesmo erro. Então, uma coisa que a gente tem que ter é humildade, calma, né? A gente vai se propor ir mudando. E uma coisa que se deve evitar é aquele aspecto da racionalização que eu falei. A gente tem emoção e depois começa a se justificar. Então, quando você vê que está na mente sustentando algo de tempos atrás, para de se justificar. Se você está se justificando em qualquer coisa na vida, é porque você sabe que você não foi espontâneo, tem um lugarzinho que você mesmo não está de acordo com a forma com que você agiu. Para tudo, está se justificando. Às vezes até a gente se justifica tendo razão, mas como na nossa consciência, né, a gente não está convencido, ou porque tem medo que o outro não goste da gente, e a gente começa a se justificar demais. Então, nesse lugar que eu falei do medo que eu não gosto de mim, eu estou contra quem? Contra mim mesma. Porque se eu preciso tanto do outro assim, muitas vezes é uma falta de alto amor em que eu preciso do amor do outro para me sustentar. Quer dizer, aceita a sua escolha, vive com a sua escolha. Cria uma paz interior. Sim, erramos. A quem não erra também não acerta. Que não aprende. Bom, continuando aqui, Daniela. O Alan Siston. Estou maravilhado com essa aula. Era o que eu realmente estava precisando ouvir devido aos meus problemas de saúde. Estou emocionado, pois me deu ferramentas para mudar minha forma de agir e pensar. Grato por este intenso e importante aprendizado. Então, obrigada, Alisson. Isso dá sentido a tudo que a gente faz, ouvir uma coisa, algo assim. Deus te abençoe, Alisson. Obrigada. Já terá valido a pena essa palestra de hoje, não é verdade? Uhum. A Glaucia diz o seguinte: temos possibilidade de educar as emoções pela educação da vontade? Essa aí eu já fiz essa pergunta. E palestra sensacional. Vamos lá, a Elinete. O Eliane disse: gratidão imensa, linda palestra. A Carolina disse: espetacular. O Marcelo disse: excelente. O Paulo Roberto: muito boa. O W. Bruno: excelente, obrigado. A Janaína Félix: desculpe, levantei a mão sem querer, mas tudo bem, foi apenas observação. A Fátima: excelente palestra. Maravilhoso conteúdo e colocação, muito obrigada, que a Janaína colocou. Ana Marta disse: no conceito de demais estão muitas horas de sono, não é uma boa fuga? Uhum. Muitas horas de sono não é uma boa fuga? É uma pergunta. Muitas vezes é. Sabe que muitas vezes a gente observa, e agora na quarentena está muito, muito evidente isso, que a gente precisa de um quê para levantar, sabe, né? Um porquê, uma motivação para levantar, daí a necessidade de uma relação de um valor transcendente. Muitas vezes você não se levanta para trabalhar, está com preguiça, mas se tem um filho, depende da tua alimentação, você vai, mesmo não querendo, né? Um exemplo dessa relação. E muitas vezes a gente custa a sair da cama por medo de enfrentar a vida. E custa a ir dormir para prolongar o horário de ir deitar, porque sabe que quando se deitar, vai ter que parar dessa fuga e vai vir tudo que tentou evitar entrar em contato ao longo do dia. Então, muitas vezes, até essa inversão do ciclo sono-vigília tem a ver com uma tentativa de fuga da vida, de um autoenfrentamento, de um enfrentamento da vida, de um medo da vida, de partir da dor da vida. Mas, à noite, vem. Tem uma observação também em relação à fuga, que é o que a gente viu, que muitas vezes a gente quer evitar uma emoção fugindo do estímulo. Agora, se você observar, fugir do estímulo nada mais é do que fugir de si mesmo. É perder uma oportunidade de autotransformação. Por isso que muitas vezes a gente sai de um lugar evitando o estímulo, vai para o outro e encontra o mesmo estímulo, porque na realidade não é estímulo em si.
A vida é de relação, eu só posso me conhecer na relação, me transformar na relação. É na relação que eu conheço, que mora dentro de mim. Qual é o significado que eu dou? Quais são verdadeiramente os valores que regem? Porque uma coisa é o discurso. Sabe, todo mundo já passou por experiência. Ah, se eu passar por um assalto, eu não vou reagir, vou me preparar. Chega na hora do assalto, reage. Porque não é aqui. É aqui, é ali que eu descubro. E aí, a partir disso, eu descubro como verdadeiramente qual é o valor de mim e eu posso vir a transformar. Vou aproveitar o seu gancho, uma pergunta minha aqui. Que Uhum. mensagem você daria para as pessoas no isolamento social, com medo, com conflitos existenciais que estão vivenciando nesse momento? Tá. Esse momento da pandemia, né? Estava até circulando um meme, uma mensagenzinha dizendo que Deus botou a humanidade no cantinho do pensamento. Agora não dá para a gente fugir da gente mesmo. A gente passa a vida cheia de coisas importantes na nossa agenda que nos foram retiradas para que cada um entrasse em contato consigo mesmo. É inevitável. Esse processo de transformação, eu estou chamando de transformação porque vai vir o conflito, e eu comparo muito com um deserto. Em todos os processos de ascensão espiritual, há sempre essa retirada ao deserto, seja do povo judeu, de Buda, de Jesus, né? Esse deserto, o que é esse deserto? É esse recolhimento que eu saio das distrações, eu vou me confrontar comigo mesmo. Então, está vindo dentro de cada um coisas que ele não queria e não dá para fugir. Então, está aparecendo tudo que você é. Cada um entrou na pandemia com tudo aquilo que é. E aí está tendo a oportunidade de aparecer, porque vai aparecer. Muitos estão em casas, e algumas casas têm conflitos, porque eu projeto no outro a minha emoção. Eu jogo para o outro, mas ela é minha, sou eu que vejo o estímulo como sendo assim. Então, esse lugar do medo, ele já fala de uma falta de fé. Todos nós visitamos o medo de uma forma muito forte, cada um do seu jeito. Alguns negam o medo, e aí tem aquela história na negação age de forma incorreta, mas a gente começa, enfrenta esse medo para aprender, lembra do triângulo da auto-obsessão, a desenvolver a fé. Há um momento em cada um que não vai sustentar esse medo e vai entregar, vai precisar entregar. Agora, faz a sua parte, porque isso é que me ajuda a sair do medo. Eu sei que eu fiz a minha parte, o resultado eu entrego e vou desenvolver a fé. Então, isso é necessário para cada um. Além de outra coisa, quando o triângulo da auto-obsessão fala dessa entrega à vontade de Deus, à vida, o que todo mundo sabe, a melhor forma de sair da dor, ou melhor, voltando assim para explicar melhor, sempre que a gente está num negativo, é porque a gente está rodando no nosso umbigo. Eu estou com medo que isso aconteça comigo, eu estou com medo que aconteça com meu parente, eu estou triste porque eu não posso, é o eu, meu interesse. Então, a melhor forma da gente sair daí é se direciona para o outro. Quer aliviar a sua dor? Se direciona para o outro. Auxilia o outro, olha para o outro, estenda para o outro, para de olhar para o seu umbigo. Você começa a construir virtude e a ação é que constrói. Lembra, a transformação da gente, ela se dá na ação, como eu falei, é no comportamento. Se eu pensar tudo isso que eu estou falando, mas não agir, eu não transformo. É a ação, é no presente. O presente se faz na ação. É assim. É o recado que eu dou, haja. Muito bem. Uma pergunta seguinte. Quando a linguagem surgiu no nosso desenvolvimento, evoluímos pelo nosso entendimento da necessidade de espiritualidade. Estamos evoluindo nesse contexto, certo? Uhum. Estamos, não há dúvida. Não há dúvida. Tenho a percepção, porque para a gente evoluir, a gente precisa primeiro poder, tá? E poder. Tá desde a parte bíblica assim, ele começou com a linguagem, eu deveria relacionar com a linguagem, mas assim, da parte bíblica da questão moral e do desenvolvimento da criança, por exemplo, a gente sabe, quando a gente fala que não pode alguma coisa, e a pessoa faz porque não pode, ela não tem um valor em si mesma. Então, a gente começa a fazer, transgride, é uma tendência a transgredir. Agora que eu posso, eu faço tudo,
E aí depois é que a gente descobre que não deve. Né? Então, nesse processo, como há um lugar do sofrimento, né? À medida que a gente vai errando, também vai construindo dores e sofrimentos que nós mesmos vamos querer mudar a resposta. E aí a gente reavalia o nosso valor e tem efetivamente o valor. Então, se inicialmente você não matava porque Deus proibiu, depois você descobre que se você mata um, o outro mata o da tua família também e não acaba nunca, e você começa a descobrir que há um valor no matar, ou porque sofreu um acidente também descobre o valor da vida, e a vida aí passa a ser, sim, um valor para você, aí você já não mata, não porque é proibido, mas porque não quer. E eu acho que é onde entra a linguagem, porque a linguagem permite que a gente resolva as coisas, né? Lembrando também que nós nos comunicamos primeiro, assim como foi na evolução, a comunicação ela se dá primeiro na linguagem pré-verbal, a linguagem pré-verbal antecede, a gente guarda as experiências no pré-verbal, e a emoção, como ela é mais rápida, você vê assim, eu falo com as mãos, o movimento, o corporal chega antes do som, da linguagem. Então, o tempo inteiro a gente se comunica mais pelo não verbal do que o verbal. Aonde o verbal entra com a importância? Porque com o verbal eu posso resolver as diferenças no diálogo e na racionalidade. Eu posso entender. O pensamento é o ápice da evolução humana, que é esse lugar do julgamento conceitual. Então, eu trago o entendimento nas relações e que vão favorecer também o desenvolvimento espiritual. Espero ter respondido. Daniele, vamos lá. Então, a Rosângela Bueno disse, excelente palestra, bem objetiva e didática. Gratidão por nos proporcionar esse aprendizado. A Neuza diz, parabéns, ótima palestra. O Marconi, com certeza vou assistir novamente, grato por compartilhar a sua experiência. A Vera disse, grata pela palestra. A Ana Maria disse, sou professor de ensino religioso e não perco o encontro com vocês, são aulas incríveis. Janaína Ferri, você poderia explicar o riso nos momentos de nervoso intenso? Onde se processa isso em nosso cérebro? É pela área, é a área de prazer. Existe uma associação do prazer e dor e prazer, eles se confundem, eles são muito, muito próximos, né? E o riso, muitas vezes, é uma defesa. É também uma defesa, mas é um riso que é diferente do da alegria. Né? É assim como eu explicaria aí como o Jungiana, como uma defesa, esse lugar desconcertado de não saber como lidar. Mas não é porque é riso que é alegria, tá? É tanto que a gente detecta e percebe a diferença. O sorriso espontâneo, ele levanta, ele é a diferença, ele solta, ele externaliza. Mas, muitas vezes, esse sorriso no momento nervoso é não só uma defesa, mas é também uma forma de buscar do corpo por si só e buscar esse relaxamento, para que você solte. Em geral, quando a gente ri e está nervoso, assim, a gente mesmo percebe essa briga interna, porque tem uma singularidade dos sentimentos em relação ao pensamento. O pensamento é frio, é objetivo, é calculista. O sentimento ele é quente, ele é misturado, ele é confuso. Eu posso ter vários ao mesmo tempo. Né? E a gente sabe disso. E depende na realidade, não é exatamente ao mesmo tempo, é o que eu estou em relação naquele exato milionésimo de segundo. Então, é uma transitoriedade, uma confusão. E é subjetivo. Né? É quente, calor. Quando a gente fala que está sem emoção, algo está sem calor, está frio, é no lugar do pensamento, está muito fixo no pensamento. Mas, voltando à pergunta, a explicação é, às vezes é defesa, às vezes é tentativa de um relaxamento. Perfeito. A Ana Maia disse, a relação da ciência com a espiritualidade é um desafio. A Ilane diz, parabéns, muito linda, adorei. Deus te abençoe, muita luz e paz. Maravilha. A nós todos, obrigada. JCTU diz, bom dia, amigo Genilson, a minha prima Ana Carla, que está assistindo a brilha para a doutora Ana Daniela. Doutora Daniela, nossos agradecimentos, pois enche nossa manhã de paz e de um astral elevadíssimo. Bom dia a todos. A Neuza Armani está agradecendo, e aí o Marcelo pergunta o seguinte, existe uma noção ingênua de que seguir o coração
seria a não submissão à razão, às decisões da vida, de relação. Ainda nesse aspecto, como pontuar a racionalização de algo tão subjetivo como a intuição? Como pontuar? Vamos Então, pegar só o final da pergunta ou do início? pontuar a racionalização de algo tão subjetivo como a intuição. Tá. A intuição, aí eu vou ser junguiana, tá? A intuição para o junguiano, uma função irracional da consciência, ele já está num outro patamar, porque é irracional, porque não depende da reflexão, em que uma informação ele vem pronta do inconsciente para o consciente. Ela vem pronta e traz uma probabilidade. A intuição fala de uma probabilidade em relação à realidade, que a gente vai confirmar ou não pela experiência e, às vezes, pela lógica. Para quem é mais intuitivo, percebe claramente que ele vem a resposta antes, é como se viesse a resposta antes da pergunta. Ela vem de pronto. Em vez de ter a sequência, quando se dá na sensação de uma linearidade, isso, aquilo, aquilo outro, vem a resposta. A sensação uma outra, perdão, a intuição é uma outra função da consciência. Para o junguiano, a consciência tem 4 funções. Eu estou esclarecendo isso só para dizer que elas são distintas. Assim como o pensamento é pensamento, né? O pensamento ele conceitua, diz o que uma coisa é, define, só diz que o que é alguma coisa. Eu olho para a cadeira e o pensamento que vai me dizer isto é uma cadeira. A sensação é uma função irracional que vem pelos órgãos dos sentidos. Diz que algo é. Eu olho e vejo a cadeira, mas não dá o nome. Quem nomeia é o pensamento. Né? E é irracional. O sentimento, a gente viu, uma função racional que diz o valor das coisas, é uma cadeira bonita. E a intuição me diz, ela vai quebrar, se eu sentar vai quebrar. A intuição é uma função irracional que diz a probabilidade das coisas, ela diz o todo. Ela se contrapõe, assim como o pensamento e sentimento são 2 funções racionais que se contrapõem, ou eu me conduzo por uma ou por outra, ou eu vou pelo meu sentimento, o cachorro morde, eu vou sair correndo, ou vou pelo pensamento, pela lógica e digo, esse cachorro é bonitinho, fofinho, ele não vai me morder e me aproximo do cachorro. Ou me oriento por uma ou por outra, às vezes são coincidentes, claro. E a sensação e a intuição são 2 funções irracionais que também não conversam, ou vai por uma ou por outra. Porque na sensação eu vejo o detalhe, a parte. É como eu olhar um quadro de perto para ir vendo cada detalhe. E a intuição seria olhar o quadro de longe, que eu vejo o todo. Por isso eu vejo a resposta, eu vejo além. Eu vejo não só o quadro, como o que está para trás do quadro. Então, ou eu me oriento pela sensação ou pela intuição, que são funções irracionais. Então, normalmente, a gente se orienta por uma função racional, pensamento ou sentimento, e por uma função irracional, sensação ou intuição, combinando. Isso dá as tipologias de Jung, que são 8 tipologias. Então, indo para a pergunta, o sentimento é uma função racional que pode, sim, vir junto com a intuição, tá? Porque é irracional. Mas cada função, ela atua de uma forma, na realidade, são irredutíveis. Quer dizer, eu não posso reduzir uma a outra. Então, indo à pergunta, eu posso conversar, eu tenho aquele sentimento, eu tenho a percepção de um valor, por exemplo, que o cachorro é tranquilo, eu vou me aproximar dele, eu vejo ele como uma coisa bacana, mas eu tenho a intuição, algo me diz, esse que vem de fora, não chega perto que ele vai te morder. Eu sei que você ama cachorro, mas não chega perto. Né? Ou a intuição também pode me dizer chega lá, com que eu vou me conduzir é minha. E a experiência vai dar. É mais fácil uma intuição e um sentimento conversarem do que um pensamento e um sentimento, porque eles estão em oposição. E, em geral, vem integrado. Né? A gente pode ser guiado pelos 2 juntos. Então, eu intuo que aquilo faz bem ou faz mal, e vou ou não vou. Na realidade, a gente usa de todas, embora tenha preferência por uma das funções para atuar na vida, por isso vem as tipologias, mas todas elas estão atuando e esse colorido, essa forma, vai dar essa pluralidade de como é cada um. Né? E em cada situação.
Daniela, uma outra pergunta é da Simone Mendes para você. Gratidão, doutora Daniela, pela grande contribuição em homeopatia e da teoria e prática junguiana, trazendo à baila tantos assuntos relacionados às emoções e suas marcas da saúde física e mental. E eu queria fazer uma pergunta minha para você, da relação da intuição com a pineal. E faz alguma abordagem sobre a pineal, ou você através de outros conhecimentos? Uma coisa que eu digo assim, a intuição é o menos estudada. Você vê, hoje a gente está começando a estudar o sentimento porque vê ele na materialidade. Quando eu busquei o paradigma, que é diferente, porque é difícil entender a homeopatia e a medicina ayurvédica. Quando você vai falar por exemplo, na acupuntura, se busca aquela relação de linha reta, porque é a percepção de uma medicina que é mecanicista, ela tem esse olhar e precisa decompor em causas e efeitos diretos, tem uma dificuldade de olhar sistemicamente, como um todo, e funcionando no que Jung chama de sincronicamente, de ser ao mesmo tempo, que é uma relação de significado, evento externo e interno, eles se unem não pela causalidade, mas pelo significado, esse olhar para o todo integrado de uma simultaneidade de eventos interferindo. Hoje, quando se observa que um elétron, quando se modifica aqui, o do outro lado, que está longe, e léguas também, dessa simultaneidade. Então, eu acho que a ciência está chegando lá, mas é difícil para ela. Eu, como homeopata, eu sei da negação, quantas curas eu já vi e já ouvi que foi porque eu sou muito simpática. Foi efeito placebo. Nessa hora, o efeito placebo não é, né? Por mais que você mostre o exame. Então, a ciência, mas por que ela é importante? Porque vai buscando, que é a sua pergunta pineal, essa comprovação dos elementos. Então, o sentimento e a espiritualidade hoje estão entrando porque a gente visualiza esta interferência. E a gente sabe que é necessário a ciência para explicar, até para atuar. A gente, como homeopatia, depende muito do discurso. Para a gente é muito interessante essa pergunta de como o medicamento atua, porque a gente precisa disso até para praticar melhor. Então, voltando à pergunta sobre a intuição é aí a menos pesquisada de todas e mais difícil, e ainda vai chegar a ela. Com os estudos da pineal, né, que percebe, através da pineal, nos estudos principalmente do professor Sérgio Felipe de Oliveira, né, que estudou a pineal, que ela capta as radiações, os astros, é como se captasse os movimentos dos astros, essas outras energias, e transforma em química. Né? Por isso que a pineal regula o sono. Porque você percebe se é dia, se é noite, e aí vai secretar mais ou menos melatonina. Né? A pineal, ela interfere, quando a mulher tem os ciclos lunares, né, na menstruação, na gravidez, a gente está falando dessa comunicação. Então, é possível, né, na intuição tem, da onde vem que a gente capta. É possível, na realidade existem estudos, mas esses estudos estão até de dizer assim, por exemplo, que a intuição, na realidade, é um raciocínio muito rápido, que eu tenho um lugar muito intuitivo, eu acho um pouco provável, né? É um já sei antes. Pode ser, sim, que a pineal tenha relação com isso, porque a gente sabe que tem relação com a mediunidade, com o captar. Agora, a intuição não é mediunidade. Até para eu ter uma intuição, eu tenho que ter um conhecimento prévio. Então, por exemplo, eu como homeopata, às vezes eu intuo que vai ser determinado medicamento, mas se eu não tivesse estudado esses medicamentos todos, eu nem ia saber que existisse. Às vezes eu até intuo que eu tenho que buscar que tem algo para além. Então, a experiência, ela sempre conversa com a intuição. Ela precisa desse elemento. Para tudo, o conhecimento é necessário. Eu falei do autoconhecimento, né, para a gente praticar. Agora, o conhecimento, ele é necessário porque é o conhecimento que vai me trazer a diversidade de experiências e de resposta para que eu possa modificar até minha resposta a partir desse autoconhecimento. Então, para tudo, o estudo, a vivência, o querer saber é importante. E aí, voltando à intuição, né?
O que eu quis dizer é assim, olha, tem pouco estudo da intuição, a gente sabe pouco, ela está num lugar mais desfavorável, por ser mais imponderável, mais etérea, parece ainda mais subjetiva, ela é extremamente individual, né? De como você transferir essa experiência, ela é um eu sei que se dá antes, aonde se dá. Como tudo que a gente tem se dá no campo espiritual ou mental, há necessidade de uma materialização no corpo para que aquilo aconteça. Então, obviamente, tem algumas instâncias cerebral, né? Ou até do todo, dos sentidos, não sabe, que vai te ajudar a captar, e que é possível que a pineal, já que atua na mediunidade e na captação do astro, da energia das coisas, né? Que a pineal tem, assim, relação com a intuição. Certo, obrigada. Não. De Caris Ramon, ele pergunta, então seria certo dizer que o pensamento modela o sentimento? Em geral, é o contrário. É o sentimento que modela, assim, vai um ou outro alimentando. Entendi. Assim. Quando você pensa, como todo conteúdo psíquico tem um valor, nada na gente é sem valor. Mesmo a indiferença é um valor negativo, porque a indiferença é um me fechar para o outro. Então, é um valor negativo. Tá? É como se não existe o zero. Tudo tem um significado para a gente. Então, todo conteúdo psíquico, ele tem um valor. Então, todo pensamento vai vir como valor. Se eu me fixo em determinados pensamentos, eu vou trazer, sim, junto certas emoções. Só que elas são decorrentes do valor que eu já dava. Então, acho que seria mais adequado dizer que a emoção e o sentimento, eles vão modular o pensamento. É que depende, porque o pensamento, voltando ao exemplo da partitura ou do texto, é só um texto. É só um texto, um livro, é só um texto. É um texto. Aqui tem um texto, só um texto. Agora eu posso, esse livro de meditação, eu posso ler assim, o que é meditação? Que benefícios traz? Como fazer com que esta prática milenar, que busca o relaxamento, toca de uma coisa e vem de um jeito? Eu posso dizer assim, o que é meditação? Que benefícios traz? É uma entonação? Eu posso, ironicamente, dizer assim, que benefícios traz? Já é outra coisa, outro sentido, outro texto, e é outra coisa que está acontecendo aqui dentro. Então, o mesmo pensamento, o pensamento assim é a partitura, e todos eles vêm com o valor que eu já tinha. Por isso que a gente precisa estar atento a eles, e eu vou modificar o padrão do pensamento. É o sentimento que se refere à energia que ele traz. Tá? Isso. De Elinete Campos, Emmanuel diz que o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra, que comandam as ações. E as ações formam o hábito. Portanto, o início de tudo é o reflexo, e logo depois a emoção antes da ideia. Segundo Jung, tudo nasce no pensamento? Não. Isso é a pergunta, se tudo nasce no pensamento? Eu gostei muito, depois quero saber de onde é essa citação do Emmanuel, se puder passar, porque eu acho que resume tudo o que foi dito aqui. Né? Começa nessa atitude reflexa, que foi condicionada em milênios, né? Para quem acredita em vidas passadas e vidas passadas anteriores. Mesmo não acreditando, a gente vai passando isso geneticamente, vai passando de geração em geração. Então, isso foi construído no ser humano, né? E por isso que é reflexo. O reflexo é um ato condicionado e vai interferindo, por isso que precisa tomar consciência. Então, como falou, esse reflexo, o reflexo é que traz a emoção, tem ali a emoção como ação, a preparação do corpo, e aí pode ter a ação, o pensamento, todo esse encadear que falou até a gente chegar no hábito e desconstruir. Agora, quanto a pergunta era se começa no pensamento, para um yogano, não. Sim. Não. Começa um pensamento, porque assim, nenhuma função é mais valorosa, até indo com funções da consciência, o pensamento é uma função da consciência. Eu preciso estar consciente. É um lugar do espírito. O pensamento,
E como a gente fala até, já que a pergunta veio de uma pessoa espírita, presta atenção com o seu pensamento, porque o pensamento conduz à ação. Tem um lugar também cíclico que um começa a influenciar o outro. E o pensamento, ele provém da mente, que não necessariamente o cérebro. Então, ele começa a ser determinante a partir disso. Só que, assim como o sentimento, eu escolho também os pensamentos. Nem todos os pensamentos eles vão se converter em algo mais. A gente tem uma profusão de pensamento, quem medita percebe isso claramente, que passam 1000 coisas na cabeça e você escolhe um. Aliás, quando a gente vai dormir, isso também acontece. Passam 1000 coisas na cabeça e você não consegue dormir se você escolhe um para se apegar. Agora, se você escolhe um monótono, você dorme, né? Ou ficar contando carneirinho, ou ficar rezando monotonamente, ajuda a relaxar, porque você para de estabelecer essa relação. E porque uma coisa é o pensamento passivo, outra é o ativo. Né? Deixa eu colocar aqui para você. Ariana Lee. Daniela, por gentileza, explora mais um pouquinho. Quando te referes que o indivíduo se contamina com a raiva do outro, mas a partir da compreensão de que a raiva é ativada, quando o complexo é constatado, constelado. Isso. São duas coisas distintas, tá? Eu vou começar assim pelo o que a gente chama do contaminar, como a emoção e a energia. Imagina essa energia ali, então ela passa e a gente capta, e a gente tende a empatizar e responder. E um pega no outro. A gente tende a se contaminar com a do outro e indo em 50. Um fala com raiva com você se sente agredido. Por isso, no discurso assertivo se diz, não ataca nem defende. Você se sente agredido e responde com raiva, que vem esse reflexo, e aí fica. Essa é uma forma de contaminação. A outra forma de contaminação é o próprio ambiente. Às vezes, quem mora com alguém e que tem muita afinidade, não precisa nem falar. Eu suponho que o Genilson e a Leila, você já sabe, às vezes você entra em casa, já sentiu o ambiente pesado, digamos, né? Que a Leila aconteceu alguma coisa e ela está chateada ou está com raiva, você já percebe antes nem de ver. Né? Então, existe essa contaminação e eu preciso estar ciente para não me contaminar. Né? Eu brinco em casa, quando eu chego, se o meu marido está bravo, eu sou a primeira a querer que ele fique bom logo, porque isso contamina. E como não interferir? Mas tem como não interferir. O que eu faço? Ao invés de pedir para o outro, eu dou. Então, quando eu tomo consciência, eu faço o desligamento emocional, que é não entrar na emoção do outro. A gente tende a ser responsivo. Até aquela história, se o outro me fala bom dia, eu dou bom dia. Se não fala, eu não dou. Peraí. É o outro que manda em você? Então, é sair na sua condução, e você instaura em você o que você pede para o outro. Você quer a calma? Então, vai trazendo dentro de você para que irradie para o outro. Lembrando sempre que a luz é maior do que a escuridão. A luz penetra o escuro e não o inverso. Né? E quanto ao complexo que ela perguntou, é que se nessa contaminação, nesse um fala com raiva e o que o outro falou pega no meu complexo, é muito mais difícil controlar. Eu tendo a responder e ir. Mas em qualquer momento eu posso voltar. Vou explicar para vocês o que é complexo, de novo como junguiana, porque nem todo mundo sabe do que estamos falando, apesar da palavra complexo ter se disseminado, né? As pessoas falam tanto, tem um complexo de inferioridade, tem algum complexo. Bom, o complexo é um grupamento de representações, de situações amalgamadas por uma emoção. Traduzindo, se eu atendi o telefone e uma vez era avisando que minha mãe estava passando mal, eu começo a associar o telefone a uma coisa ruim. E todas as campainhas e sons semelhantes eu vou associando para uma coisa ruim. E como isso é muito ruim e me faz mal, ele vai formando ali um complexo, né, de situações semelhantes, agregadas por uma emoção, e ficam fora da consciência, porque isso é desagradável, senão eu não conseguiria estar aí lidando. Eu falei de uma situação banal, mas certos xingamentos, da forma como eu me vejo, tem coisas mais profundas que vão formando um complexo. Então, sempre que eu sou colocada numa situação semelhante, então, o que falou
né? Indo, por exemplo, da fala. A fala dele me chamou de burra, e eu tenho um complexo de me achar burra, no fundo. Isso vai tocar nisso. Ou se toca o telefone, indo para o outro exemplo, vai tocar nesse complexo para a emoção ser liberada, porque eu preciso, se isso é algo muito agressivo para mim, que me faz mal, eu preciso ter resposta pronta. Então, é para o meu bem que forma o complexo, que ele só libera aquela emoção quando ele é tocado e eu reajo. E aí é difícil. Mas a única forma de eu me liberar deste complexo é, de novo, tomando consciência. Eu preciso, e aí que o outro ajuda, desculpa interromper, o outro ajuda, porque se o outro chegou de burra e eu me senti tão mal, eu vou ter que avaliar as minhas crenças sobre si mesmo. Enquanto eu não resolver dentro de mim, não adianta dizer para os outros, não me chama assim. Isso por si só não resolve, só ajuda, mas não resolve. Daniela, tem 2 perguntas mais por causa do nosso tempo. Uhum. Uma pergunta é do Luiz Carlos da Silva. Olá, bom dia. Adorei sua palestra pelo ponto de vista junguiano. Você percebe alguma relação entre a frequência vibratória dos pensamentos, a frequência vibratória das coisas e da influência das cores e da influência dessas sobre os estados emocionais? Os pensamentos e sentimentos negativos compõem faixa de frequência que se atrai formando um ciclo vicioso do qual é preciso sair. Agradeço antecipadamente. Isso. Obrigada. Observa uma coisa, os sentimentos negativos, né, eles surgem mais quando eu estou em oposição ao outro, eu versus o outro, em função da minha sobrevivência. Eu estou mais na sobrevivência do eu, até mesmo do que do todo. Eu estou apegada a isso. Eles são necessários para... A emoção se refere à materialidade, né? Eu quero me defender como sobrevivência, corpo, tá? Matéria. Os sentimentos negativos, porque eu estou dizendo isso, eles vibram numa frequência mais baixa, mais próxima à materialidade. Então, a gente vai naquele lugar do infravermelho à ultravioleta, provavelmente há sim uma correlação com as cores, em termos vibracionais, se a gente olhar para esse espectro de cores. E, para a verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas como você me perguntou, instigou. E me parece que sim, porque os sentimentos negativos vibram baixo, mais próximo à materialidade, e os outros mais altos, né? O amor, a aceitação vão vibrar mais em cima. E a gente fala até da luz, né? Na parte da luz, do luminoso, no amor, no estado da luz, e principalmente branca, mais clara, que é essa reunião, essa ascensão, e da condensação da materialidade no escuro. Então, tem sim, deve ter relação. Muito bem. Tem uma pergunta da Valma agora. Segundo a doutrina espírita, sem emoção não conseguimos realizar e plasmar o que desejamos. Isso. O que você poderia explicar sobre isso? Eu só queria fechar um negócio com a cor, que eu me lembrei dos chakras. Cada chakra tem uma cor, né? No vermelho, ó, do infravermelho ao ultravioleta. O chakra básico, que nos traz a matéria, é o vermelho. O chakra mais alto é o violeta. Então, mas voltando agora, era a outra pergunta do plasma. Sem emoção não conseguimos realizar e plasmar o que desejamos. O que você poderia explicar sobre isso? Eu não sei, aí também primeiro, a emoção, como a gente falou até de fundo, e tudo tem um valor, porque a emoção é que dá energia. Não existe sem emoção. Tem até um livro do Damasio chamado Erro de Descartes, se referindo a isso, achando que a racionalidade é a ausência da emoção. Mas, de novo, é a emoção que dá a energia, o colorido. Sem essa energia, eu não tenho como plasmar. Não tenho como trazer a realidade. Né? Tornar até material. É a energia que vai tanto que a gente se materializa, né? Uma energia, você percebe que a emoção é uma energia porque traz ação. Então, tem energia aí, ela traz alterações. Então, é isso. É porque não existe nada sem valor. Quando está falando de emoção, traduza isso para perceber que todo conteúdo psíquico é atribuído a ele um valor. Então, a todos os pensamentos, eles vão desencadear alguma emoção.
e algum sentimento na medida em que eu tomo consciência. Então, sem essa qualidade emocional, não há ação, não há então, como plasmar. Perfeito. Espero que tenha respondido. Aquela pergunta que você falou, qual era a citação do Emmanuel, está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1º, Espelho da Vida. É vida. Pensamento e Vida. Capítulo 1, Espelho da Vida. Tá, obrigada pela informação, obrigada. É bom que a gente aprende também. Muito bem. Então, eu queria fazer a última pergunta agora. São só mensagens de agradecimento, muita gratidão. Já adquiri o livro da doutora Daniela, estou folheando. Vale muito a pena. Muito obrigado pela palestra. Já foi automático. Obrigada. Obrigada. Tem uma pergunta aqui que eu acabei, digamos... o Hernani falando. Falando de Jung, como relacionar intuição com sincronicidade? Essa é a última pergunta nossa aí para nós encerrarmos nossas atividades. Primeiro, a sincronicidade, ela se dá, né? Você não... E assim como a intuição, ela se dá. Ela se dá. Você não tem como querer, né? Ela se dá. Ela já, assim como o pensamento, o sentimento, ou a sensação, eles se dão, eles se realizam, eles estão aí, fazem parte da nossa relação com a vida. Então, como relacionar, até me perdi assim, a intuição com sincronicidade. Vou definir o que é a sincronicidade. A sincronicidade se refere a eventos que se unem, que se ligam, não por uma relação de causa e efeito, tá? Mas por uma relação de sentido. Então, um evento interno se expressa externamente, e a pessoa é que percebe esse sentido, esse significado. E aí, quando faz sentido para ela, ela traz conclusões. Então, o Jung descreve no livro dele que ele estava conversando com uma cliente e que falava de um sonho, alguma coisa referente a um escaravelho, e quando ele vê, ele aparece na janela. E aí, bom, tem algo aí, ela passa a acreditar no sonho dela, a dar crédito às interpretações e tudo, por essa coincidência, entre aspas. Mas isso só tem significado e sentido para eles, né? Então, a sincronicidade, ela não é necessariamente relacionada à intuição, né? A intuição, eu acho que ela favorece, um intuitivo, ele tem, talvez, ele perceba mais, ele se relacione melhor com a sincronicidade e com os sinais. Eu estou dizendo talvez, não necessariamente, né? Porque o intuitivo ele fica mais aberto, enquanto que a sensação, que seria o lugar oposto, o sensitivo, a sensação, ele fica muito com a materialidade, com a matéria, muito preso à matéria, ao que é, por isso ele vê o concreto, vê o detalhe, enquanto o intuitivo, ele não vê o detalhe. Ele entra no ambiente, pode mudar a cadeira, ele vai se esbarrar e não vai perceber que tem algo ali, enquanto que o sensação, ele observa todos esses detalhes. E, às vezes, então o intuitivo, como ele estava olhando mais além, ele tende a perceber melhor os sinais. Um tipo de pensamento, por exemplo, para ele lidar com a sincronicidade, como ele vai tudo na lógica, ele vai ser convencido pelas evidências, igual foi, talvez, a paciente do Jung, né? Mas é sempre da relação. A sincronicidade não é um evento intuitivo, é isso que eu quero deixar claro. Ele não é da intuição, ele independe. Daniela, então, pelo adiantado da hora, ainda tem algumas perguntas, mas a gente vai encerrar por aqui. Nós agradecemos muito a sua brilhante palestra, que ajudou muito, acrescentou muito ao nosso aprendizado. E queríamos também agradecer a presença de todos, lembrando que na próxima sexta-feira estaremos aqui novamente às 9h, pontualmente. Vamos encerrar, então, essa manhã com uma prece do Genilson. Muito obrigada a todos.
Ou seja, sempre que nós começamos e encerramos nossas atividades, nós temos que louvar a Deus, agradecendo e pedimos, como sempre somos pedintes. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine neste momento, que permita que essas mensagens colocadas aqui intuitivamente e racionalmente pela nossa companheira, Daniela, permita que possamos nos tornar pessoas melhores, no sentido de incorporar ao nosso patrimônio espiritual todo esse novo conhecimento, que possamos meditar sobre ele, mas, sobretudo, colocá-lo no nosso dia a dia, nas nossas atividades cotidianas, fazendo com que a nossa transformação e o nosso aprimoramento espiritual possa ser realizado. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine a todos e nos despeça em paz. Graças a Deus. Obrigado, Daniela. Um bom dia para você e para todos que estão nesse momento agora. Muita paz. Obrigada. Eu me despedi. Obrigada a todos que estiveram presentes pela receptividade. Como eu falei, quando a gente se põe, a gente está diante de amigos e vê que não foi imaginário, não é real. Muito obrigada a Leila, pelo Genilson, pela receptividade, o acolhimento, o convite, por essa oportunidade. Muito obrigada a todos, que tenham um excelente dia, excelente semana. Obrigada. Gratidão, Daniela, gratidão. Muita paz para todos vocês. Amém.